Turma, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente e hoje nós daremos início ao nosso caderno 2, nós veremos os capítulos 1 e 2. Aí na sua tela você já tem o caderno 2, nós vamos para o capítulo 1. No capítulo 1 nós iremos estudar as horas, as preposições de tempo e as cores. Então vamos começar com as horas. Em relação às horas, queria destacar aqui uma observação que eu achei bem interessante. Então, vocês sabiam que os nativos do inglês, eles não utilizam as horas, os horários, como nós utilizamos? Então, eles utilizam um horário de 12 horas. Eles não utilizam horários de 24 horas. Então, eles não dizem 13 horas, 14 horas, 15 horas, tá? Então, quando ele quer dizer 1 hora da manhã, ele diz 1 I am, 1 hora da manhã. Quando ele quer dizer 1 hora da tarde, 1 p.m. Esse I am, ele é utilizado até o meio-dia, tá? E o p.m. logo após o meio-dia, tá? Eles não utilizam essa forma como a gente utiliza, que eles classificam como mais formal, tá certo? E é importante também destacar que eles conhecem essa formação, essa maneira de responder o horário que o relógio está marcando, mas eles consideram que é bem mais formal, então eles utilizam essa outra maneira. E existem outras formas também de utilizar, né? A gente usa também o past e o to para dizer quando uma hora tem hora, quando o relógio está marcando hora e minuto. E mais adiante a gente vai adentrar para essa parte, tá bom? Agora, é importante também destacar aqui, gente, que nós iremos tratar só de hora exata, tá? Então, como nós iremos tratar só de hora exata, nós vamos sempre utilizar essa palavra que eu destaquei aí, o o'clock, tá? Então, sempre que eu perguntar what time is it? Que horas são? Você sempre vai responder, vai iniciar sua resposta com o it is, seguido do numeral, de acordo com o que o relógio estiver marcando, e o o'clock no final da frase, ok? Todas as frases têm que ter o it is no início e o o'clock no final, tá bom? Então, vamos observar, nós temos 4 relógios, cada um deles está marcando um horário diferente. Então, se eu perguntar para você, what time is it? De acordo com o relógio azul, você vai me responder. Deixa eu só subir um pouquinho aqui a minha imagem para você visualizar direitinho. Então, você vai responder it is on your clock. Por quê? O primeiro relógio está marcando 1 hora pontualmente. O segundo relógio, it is 2 o'clock, está marcando 2 horas pontualmente. O vermelho, 3 o'clock, né? E o último está marcando 4 o'clock. Então, observem também que aqui, ó, ele iniciou com o it, seguido do numeral de acordo com o relógio, e o o'clock no final. Ele fez assim para responder todas as informações que estão aí contidas no relógio, ok? Então, é importante fazer essas observações acerca de como você vai responder a esse questionamento, porque nós vamos utilizar bastante essa pergunta aqui, ó, o what time is it, e você precisa saber como você deve responder. Então, você sempre vai iniciar com o it is, seguido do numeral de acordo com o relógio, com o que o relógio estiver marcando, e o o'clock no final da frase, ok? Então, vamos para o próximo. Aqui, em seguida, nós temos o uso dessas preposições. Nós temos a preposição in, on e at. A preposição in, ela é usada antes de período do dia. Então, sempre que você tiver morning, afternoon, você vai utilizar a preposição in. E nós temos a preposição on, que vai ser utilizada antes do dia da semana, né? Friday, Tuesday e assim por diante. E a preposição at, que nós vamos usar antes de hora, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente analisar. O primeiro, my favorite TV program is in the afternoon. Então, observem nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um período do dia, né, afternoon, portanto, nós vamos usar a preposição in, ok? E aí, em seguida, nós temos o exemplo referente à preposição on.
Spanish class are on Friday. Então, ó, nós utilizamos a preposição on, porque aqui nós temos sexta-feira, né? Que é Friday. Então, antes de dias da semana, a preposição que eu vou utilizar é on. E nós temos a próxima preposição, que é at, que nós vamos usar antes de hora. Então, aqui nós temos the lunch is at 11 o'clock. Então, nós utilizamos a preposição at porque aqui nós temos um horário, né? O almoço vai acontecer às 11 horas, pontualmente, tá bom? E observando, gente, que a palavra lunch não é lanche, tá bom? É almoço, aí é um falso cognado. Então, é importante vocês, em outro momento, analisar, rever de novo essas informações a respeito dessas preposições, tá bom? E, em seguida, nós vamos ver esse conteúdo que ele já foi estudado bastante, né? Em outras séries. Eu coloquei aqui as cores que nós temos aí no capítulo 1, para a gente estar revisando até, né? Porque como já foi um conteúdo que foi estudado, é um conteúdo bem básico, a gente vai revisar através de vocabulário. Então, eu coloquei aí red, né, e yellow, que não tá dando para ver bem direitinho, porque eu tentei colocar todas as palavras da cor que é, né, cada palavra, de acordo com a tradução de cada uma. E aí o amarelo ficou bem, não ficou legal, não ficou nítido. Mas todo mundo vai entender que aí é yellow e na frente é amarelo. Nós temos o black, né, preto, white, branco, que eu também já coloquei um pouquinho azul, porque não dá para colocar branco. Blue, que é azul, orange, que é laranja, purple, roxo, green, verde, pink, rosa, bege. Esse bege também eu tive que colocar essa corzinha mais, um pouco pro bege, mas não muito bege, porque não tinha outra opção. Brown, que é marrom, e grey, que é cinza. Então, pessoal, esse conteúdo referente às cores é importante que vocês façam um vocabulário, tá bom? No caderno de vocês, para que vocês fiquem praticando. Porque uma vez que ele não tem uma explicação específica para o uso, né, a gente precisa estudar através do vocabulário, tá bom? Então, vamos para o próximo. No capítulo 2, nós veremos os adjetivos, tá bom? Que também é um conteúdo que nós precisaremos anotar como vocabulário. E os meses do ano, que também nós vamos fazer o vocabulário dessas palavras. Então, em relação aos adjetivos, eu citei aqui alguns para a gente revisar e praticar a pronúncia. Nós temos o cheap, que é barato, expensive, que é caro, beautiful, que é bonito, serve tanto para homem quanto para mulher ou para objeto, ugly, que é feio, big, grande, small, pequeno. Então, baseado nessas informações, nesses adjetivos que você tem aí, você pode estar acrescentando no vocabulário os demais que estão lá no capítulo 2, tá bom? E aí eu coloquei essa imagem para a gente estar vendo outra possibilidade, além do próprio vocabulário, né? Imagina que você tem uma imagem e aí você vai precisar utilizar, de acordo com essa imagem, adjetivos. Então, que adjetivos caberia nessa imagem? Nós temos o adjetivo, os adjetivos aí abaixo da imagem do elefante, big, né, que é grande, small, pequeno, light, leve e heavy, pesado. Então, quais desses adjetivos a gente poderia estar marcando, associando à imagem? Então, 2 adjetivos se encaixam, né? Quais seriam? Big e o heavy, que é pesado. Então, ele é grande e pesado, ok? E aqui eu coloquei a tradução para que vocês pudessem observar direitinho. Em relação aos adjetivos, também é importante você saber a localização que ele vai ficar dentro da frase. Observem aí que eu coloquei alguns exemplos e algumas informações acerca desses adjetivos. Deixa eu passar aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar aqui. Então, nós temos aí os adjetivos, ó, tá listado aqui, ó. Os adjetivos em inglês vêm antes do substantivo. Então, essa é uma das posições onde esse adjetivo pode ser encaixado. Ele também pode ser encaixado aqui, ó. Os adjetivos em inglês também pode vir depois do verbo. Então, ele pode vir tanto antes do substantivo
quanto depois do verbo. Então, nós temos essas duas frases aqui para exemplificar muito bem. Nós temos aqui, ó, exercício, que é um substantivo. Antes dele, nós usamos o adjetivo is. E aqui nós temos o verbo to be is, e logo depois nós temos o adjetivo. Então, ele se posiciona dessas duas maneiras. Antes de um substantivo ou depois de um verbo. Esse verbo pode ser verbo principal ou pode ser verbo to be. Vai depender do contexto que ele tiver inserido, ok? E aqui embaixo ele diz outra informação que é muito importante. Os adjetivos, ó, em relação a isso aqui. Os adjetivos em inglês são invariáveis, singular, plural, masculino e feminino. O que ele quer dizer com isso? É que esse adjetivo ele não vai mudar. Se você tiver uma frase no singular, ele vai ser escrito da mesma forma que ele seria no plural. E no masculino e no feminino, do mesmo jeito. Exemplo, você tem aqui, ó. Este exercício é difícil. Então, você usou a palavra difficult. E aquelas questões, ó, tá no plural, são difíceis também. Eu traduzo difíceis, mas eu escrevo do mesmo jeito, ó, que eu coloquei no singular, eu coloco para o plural, tá bom? Então, não vai mudar. Até porque, pessoal, os adjetivos em inglês, eles não podem receber S, eles não vão para o plural. Claro que quando a gente traduz a frase, a gente vai fazer a concordância e a gente vai precisar colocar ele no plural, né? Quando eu digo, por exemplo, no caso dessa frase aqui, ó, este exercício, deixa eu só apagar aqui para você, para ficar melhor. Este exercício, ó, só um minutinho, subir aqui a minha foto. Ó, este exercício é difícil. Aí eu vou traduzir da forma que tá aí. Aquelas questões são difíceis também. Então, em português, quando eu traduzo fazendo a concordância. Mas eu não modifico em inglês o adjetivo, ele permanece invariável, tá bom? E para finalizar, nós temos aqui outro conteúdo que eu vou pedir para que vocês façam, acrescentem no vocabulário. Então, aqui são os meses do ano e nós vamos trabalhar da seguinte maneira, pessoal. Nós temos lá no primeiro capítulo as cores, que eu já havia dito que é para vocês fazerem o vocabulário. No capítulo 2, nós temos os adjetivos e agora os meses do ano. Então, esses três conteúdos vocês vão fazer um vocabulário, porque não tem uma explicação acerca desse conteúdo. Nós vamos estudar através do vocabulário, aprender o significado de cada palavra, ok? Então, assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Então, eu espero você mais tarde na plataforma Plural, para a gente tirar possíveis dúvidas e também resolver questões referentes ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Então, fiquem bem, um abraço.